Escolhe, ou vai pro asilo ou dorme na rua. Minha nora gritou no meio do jantar. Respirei fundo. Levantei da mesa sem dizer uma palavra. Peguei minha bolsa e saí pela porta. Uma semana depois, um advogado apareceu na casa deles com 3 documentos. Quando meu filho leu o primeiro, empalideceu e não conseguiu terminar. Tem gente que acha que silêncio é fraqueza, que quem cala, consente. Que quem abaixa a cabeça e engole o choro está aceitando. Eu também achava isso. Durante anos, décadas, achei que aguentar calada era prova de força, de educação, de amor. Mas eu estava errada. Estava terrivelmente errada. Porque o silêncio que a gente carrega por amor vira, aos poucos, o mesmo silêncio que nos apaga. E foi preciso que alguém gritasse na minha cara, na frente dos meus netos, para eu finalmente entender isso. Me chamo Ivone Aparecida Monteiro. Tenho 71 anos. E essa história que vou contar começa numa noite de quinta-feira, na mesa de jantar de uma casa que eu mesma ajudei a construir, no bairro Vila das Flores, em Sorocaba. Uma casa que saiu do meu suor, das minhas mãos furadas de agulha, das minhas noites mal dormidas atrás de uma máquina de costura. Uma casa que eu coloquei no nome do meu único filho, porque confiava nele mais do que confiava em mim mesma. Naquela noite, eu tinha preparado o jantar como fazia todos os dias. Arroz soltinho, do jeito que meu neto Bernardo gostava, feijão temperado com louro e alho, frango assado com batatas. Coloquei a mesa com cuidado, arrumei os pratos, dobrei os guardanapos. Fazia isso há anos. Não porque alguém pedisse, mas porque era meu jeito de dizer que eu ainda estava ali, que eu ainda servia para alguma coisa. Sentamos todos juntos, Márcio, meu filho, na cabeceira. Renata, minha nora, ao lado dele. Bernardo, de 14 anos, e Isabela, de 12, nos seus lugares de sempre. E na outra ponta da mesa, alguém que não costumava estar ali. Dona Sônia, a mãe de Renata. Ela tinha chegado no fim da tarde com uma mala pequena, e Renata disse que era só uma visita de alguns dias. Eu não desconfiei de nada. O jantar começou normal. Bernardo contando sobre um trabalho da escola, Isabela reclamando que não gostava de batata. Coisas de criança. Eu comia em silêncio, como de costume. Há muito tempo eu tinha aprendido que era melhor ficar quieta durante as refeições. Quando eu falava, Renata me olhava daquele jeito que dizia, sem palavras, que ninguém tinha perguntado minha opinião. Foi quando Renata colocou os talheres no prato, se ajeitou na cadeira e olhou diretamente para mim. Eu senti no ar que alguma coisa estava diferente. Era um olhar que eu não conhecia. Não era o de costume, aquele de irritação disfarçada. Era um olhar decidido, como se ela tivesse ensaiado aquele momento. Ela disse que precisava falar uma coisa, que a família estava crescendo, que Dona Sônia, a mãe dela, tinha ficado sozinha depois que o marido partiu e não tinha condições de continuar morando sozinha, que precisavam de espaço e que eu deveria entender que aquela situação não podia continuar. Eu fiquei olhando para ela, esperando o resto, achando que ia vir alguma proposta, alguma conversa sobre reorganizar os quartos, talvez uma sugestão para eu dividir o espaço dos fundos. Mas o que veio foi outra coisa. Renata cruzou os braços e disse, com a voz firme, sem hesitar: Dona Ivone, a senhora precisa escolher. Ou vai para um asilo ou dorme na rua, porque aqui não tem mais lugar para a senhora. O silêncio que caiu naquela cozinha foi o mais pesado que eu já senti na vida. Era como se o ar tivesse engrossado e não entrasse mais nos meus pulmões. Eu ouvi cada palavra, mas meu cérebro demorou para processar. Asilo, rua, não tem mais lugar. Aquela mulher estava me expulsando, da minha própria casa, da casa que eu ajudei a pagar, da casa onde eu criei meu filho, onde eu cuidei dos meus netos, onde eu cozinhava, limpava, lavava e passava sem nunca ter recebido um centavo por isso. Olhei para Márcio, meu filho, o menino que eu carreguei no colo, que eu amamentei, que eu criei sozinha depois que Geraldo partiu. O homem que eu sustentei com costuras feitas de madrugada para pagar escola, cursinho, faculdade. Ele estava sentado na cabeceira com o garfo parado no ar, de cabeça baixa, olhando para o prato, em silêncio. Ele não disse nada, não me defendeu, não olhou para Renata e disse: Calma, é minha mãe. Não levantou da cadeira, não fez absolutamente nada.
E aquele silêncio dele doeu mais do que qualquer palavra que Renata pudesse ter dito. Porque a frase veio dela, mas a permissão veio dele. Olhei para o outro lado da mesa e vi Dona Sônia. A mãe de Renata estava com as mãos cruzadas sobre o colo, o corpo relaxado na cadeira e um sorrisinho discreto no canto da boca. Não era um sorriso de constrangimento. Era de satisfação. Ela já sabia. Sabia de tudo. Aquele jantar não era uma conversa de família. Era uma emboscada planejada. E ela estava ali para assistir. Meus olhos se voltaram para os meus netos. Bernardo tinha os olhos vermelhos, as mãos apertadas debaixo da mesa, a mandíbula travada como se estivesse segurando um grito dentro do peito. Ele entendia o que estava acontecendo. Isabela, de 12, apertava o guardanapo no colo com força, sem entender direito, mas sentindo que algo estava muito errado. A cozinha cheirava a frango assado. O relógio da parede fazia aquele barulho de sempre. Tic-tac, tic-tac. A luz amarelada do lustre velho iluminava todos nós como se fosse uma cena de filme. Mas não era filme. Era a minha vida se despedaçando em câmera lenta. Renata continuou falando. Disse que era melhor assim, que eu ia ficar mais confortável num lugar apropriado para a minha idade, que existiam casas de repouso muito boas na região. Falou como se estivesse organizando a mudança de um móvel velho, com praticidade, sem afeto. E então aconteceu algo dentro de mim que é difícil de explicar. Foi como se uma chave girasse, como se uma porta que estava emperrada há décadas finalmente se abrisse. Não foi raiva, não foi tristeza, foi clareza, uma clareza absurda, quase assustadora, como se eu estivesse enxergando tudo pela primeira vez. Eu vi minha vida inteira passar diante dos meus olhos naqueles poucos segundos. Vi as madrugadas costurando, vi os dedos furados. Vi o vestido que costurei na véspera da formatura do Márcio porque não tinha dinheiro para comprar um. Vi os 38 mil reais da minha poupança entregues para o casamento dele. Vi os 7 anos pagando parcelas daquela casa sozinha. Vi eu mesma dormindo no quartinho dos fundos, comendo no meu quarto, pedindo licença para usar a cozinha, assistindo televisão com fone de ouvido para não incomodar. Vi tudo e entendi tudo. Respirei fundo. Uma respiração longa, lenta, dessas que separam quem você era de quem você vai se tornar. Coloquei o guardanapo ao lado do prato com cuidado. Empurrei a cadeira para trás e levantei. Não disse uma palavra. Nenhuma. Fui até o gancho que ficava perto da porta da cozinha e peguei minha bolsa. Aquela bolsa marrom de couro que eu comprei numa promoção de feira que Renata sempre olhava com desdém. Vesti meu casaco cinza, o mesmo que eu costurei com minhas próprias mãos 2 invernos atrás, com sobra de tecido de uma encomenda. Caminhei até a porta da frente. Abri, senti o ar frio da noite entrar e bater no meu rosto. E saí. Não olhei para trás. Não chorei. Não bati a porta. Simplesmente saí, como quem sai de um lugar que já não lhe pertence. E o que eu ouvi, do lado de fora, enquanto caminhava pelo jardim que eu mesma tinha plantado, foi o som dos talheres voltando aos pratos. Eles continuaram jantando. Continuaram comendo a comida que eu preparei, sentados na mesa que eu arrumei, dentro da casa que eu paguei. Como se eu nunca tivesse existido. Caminhei 3 quadras até o ponto de ônibus. A noite estava fria e a rua estava vazia. Sentei naquele banco de cimento e fiquei olhando para as luzes dos postes, ouvindo o barulho distante dos carros. Minha bolsa no colo, meu casaco cinza me protegendo do vento, e dentro de mim uma sensação que eu não sentia há muito, muito tempo. Não era desespero, não era medo, era silêncio. Mas não o silêncio de quem foi calada. O silêncio de quem escolheu não falar. O silêncio de quem está juntando forças para o que vem depois. Peguei meu celular e disquei um número. Não era do Márcio. Não era de nenhum parente. Era de um lugar que ninguém na minha família sabia que existia. Quando a ligação caiu na caixa postal, eu não deixei recado. Apenas sorri e desliguei, porque aquele número era de uma advogada. Uma advogada que eu havia procurado 2 anos antes, quando senti que esse dia, mais cedo ou mais tarde, ia chegar. O ônibus chegou às 9h42. Eu sei porque olhei no celular. Subi, paguei a passagem e sentei na janela.
O motorista me olhou pelo retrovisor como se estivesse preocupado com uma senhora sozinha àquela hora da noite. Mas eu não estava sozinha. Não mais. Porque pela primeira vez em décadas eu estava comigo mesma. O ônibus seguiu pela avenida principal, passou pelas luzes da cidade, cruzou bairros que eu conhecia e outros que nunca tinha reparado. E enquanto as ruas passavam pela janela como um filme mudo, eu fui pensando em tudo o que havia acontecido. Não só naquela noite, mas nos últimos 20 e tantos anos. Pensei em Geraldo. No sorriso dele quando chegava do trabalho com graxa nas mãos e me dava um beijo na testa dizendo que o jantar cheirava bem. Pensei no dia em que ele se foi e eu tive que segurar o chão para não desabar junto. Pensei em Márcio adolescente, chorando no meu ombro dizendo que não sabia viver sem o pai. Pensei nas promessas que fiz, que ele nunca ia passar necessidade, que eu daria conta, que seria pai e mãe ao mesmo tempo. E eu cumpri. Cumpri cada uma daquelas promessas. Com meus dedos, com minhas noites, com meu corpo, com minha alma. Mas ele não cumpriu nenhuma das dele. 40 minutos depois, o ônibus parou no meu destino. Desci, caminhei 2 quadras e parei diante de um prédio simples de 3 andares. Tirei da bolsa um chaveiro com 2 chaves prateadas. Abri o portão, subi as escadas e abri a porta do apartamento 204. Era um lugar pequeno. 2 quartos, sala, cozinha, uma janela que dava para um quintal com pé de jabuticaba. Estava vazio, limpo, silencioso. Cheirava a tinta e a possibilidade. Acendi a luz. Coloquei minha bolsa na bancada da cozinha. Tirei o casaco e pendurei na cadeira. Enchi um copo d'água e bebi devagar, encostada na pia, olhando para o teto branco. Aquele apartamento em Votorantim era meu. Só meu. Herança de Dona Olívia, minha tia-avó, que partiu sem filhos e me deixou aquele bem como se soubesse que um dia eu ia precisar de um porto. Eu mantive o imóvel alugado durante anos e guardei cada centavo numa conta que ninguém conhecia. Quando o último inquilino saiu, 3 meses antes, eu não aluguei de novo. Algo dentro de mim disse para esperar. E agora eu sabia por quê. Naquela noite, deitada no chão do quarto vazio, usando meu casaco como travesseiro, olhando para o teto iluminado pela luz da rua que entrava pela janela, eu não chorei. Fiquei ali, quieta, respirando devagar, ouvindo os sons de uma cidade que não me conhecia. E pela primeira vez em anos, senti paz. Não a paz de quem desistiu, a paz de quem decidiu. Peguei o celular e abri a lista de contatos. Rolei até encontrar o nome. Doutora Patrícia, assistência jurídica. Digitei uma mensagem curta. Doutora, aconteceu. Preciso da senhora. Amanhã cedo, pode ser? A resposta veio em menos de 2 minutos. Pode sim, dona Ivone. Estarei esperando às 8 horas. Vamos resolver isso. Coloquei o celular do lado e fechei os olhos. O silêncio do apartamento me envolveu como um cobertor. E ali, naquele chão frio de um apartamento vazio, eu dormi o sono mais tranquilo que tive em muito tempo. Eles achavam que eu não tinha para onde ir, que eu ia chorar, implorar, voltar de cabeça baixa pedindo desculpas por existir. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que viria a seguir. Vocês devem estar se perguntando como uma mulher de 71 anos chegou àquele ponto. Como é que alguém sai da própria casa numa noite de quinta-feira, sem mala, sem plano aparente, sem chorar? A resposta é simples. Aquela noite foi só o último ponto de uma costura que já vinha se desfazendo há muito tempo. E para vocês entenderem de verdade, eu preciso voltar lá atrás. Bem lá atrás. Até o dia em que tudo começou a mudar. Eu conheci Geraldo Monteiro quando tinha 19 anos. Ele era mecânico, trabalhava numa oficina no centro de Sorocaba e tinha as mãos mais ásperas e ao mesmo tempo mais gentis que eu já segurei na vida. Era um homem quieto, daqueles que dizem pouco, mas fazem muito. Não era de flores nem de poesia, mas toda noite, quando chegava do trabalho com graxa nos dedos e o cheiro de óleo na roupa, ele passava pela cozinha, me dava um beijo na testa e dizia: "Cheira bem, Ivone." E aquilo, para mim, valia mais que qualquer declaração. Nos casamos quando eu tinha 21 anos. Cerimônia simples, na igreja do bairro, com bolo feito pela minha mãe e enfeites que eu mesma costurei. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente.
Com o que juntávamos, fomos pagando a casinha no Jardim São Paulo, parcela por parcela. Márcio nasceu quando eu tinha 26 anos. Quando colocaram aquele menino nos meus braços, eu senti que o mundo tinha ganhado um sentido novo. Os primeiros anos dele foram os mais felizes da minha vida. A casa era pequena, o dinheiro era curto, mas a gente se bastava. Geraldo consertava carros de dia e brincava com o menino à noite. Nos fins de semana, íamos à praça tomar sorvete debaixo do ipê amarelo. Márcio cresceu cercado de amor, de presença, de rotina. Quando Márcio fez 16 anos, o mundo desabou. Geraldo saiu para trabalhar numa segunda-feira de manhã, como sempre fazia. Me deu o beijo na testa. Disse que o café estava bom e que ia tentar consertar a cerca do quintal antes de escurecer. Às 3 da tarde, recebi uma ligação da oficina. Seu Valdir, o dono, com a voz trêmula, dizendo que Geraldo havia passado mal de repente. Quando cheguei no hospital, já era tarde. Ele tinha partido. Assim, sem aviso, sem despedida, sem terminar de consertar a cerca. Fiquei sentada naquela cadeira do hospital por horas. Só conseguia olhar para as minhas mãos e lembrar das mãos dele segurando as minhas na véspera, quando eu reclamei de dor nas costas e ele disse: "Descansa, Ivone, amanhã eu lavo a louça." Márcio estava na escola quando aconteceu. Quando contei, ele me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma. E quando caiu a ficha, desabou. Chorou abraçado em mim por horas, perguntando por quê. E eu não tinha resposta, só tinha braço para segurar. A partir dali, éramos só nós dois. Geraldo tinha deixado a casa quitada e um seguro de vida pequeno. Mas para manter Márcio estudando, eu precisava trabalhar. Voltei a costurar com uma intensidade que nunca tinha tido. Acordava às 4 da manhã e sentava na máquina. O barulho da Singer era a trilha sonora da nossa casa. Costurava até às 7, preparava o café do Márcio, mandava ele para a escola e voltava para a máquina. De tarde, dava aulas de costura para as senhoras do bairro. De noite, fazia ajustes urgentes que pagavam melhor. Eu dormia 5 horas por noite, às vezes menos. Meus dedos viviam com esparadrapo, minhas costas doíam o tempo todo, meus olhos ardiam de cansaço. Mas Márcio nunca soube disso. Eu nunca reclamei na frente dele. Nunca deixei ele ver que eu estava no limite. Quando ele chegava da escola, o almoço estava na mesa, a casa estava limpa e eu tinha um sorriso no rosto, mesmo quando por dentro eu estava desmoronando. Márcio foi um bom aluno. Passou no vestibular para engenharia civil numa faculdade particular de Sorocaba. A mensalidade era alta e eu sabia que ia ser apertado, mas fiz as contas, cortei gastos, aceitei mais encomendas e disse para ele: "Filho, sua única obrigação é estudar. O resto eu dou conta." E dei conta. Durante 5 anos, paguei faculdade, livros, transporte, alimentação. Teve mês que eu não comprava nada para mim. Nem creme para as mãos que viviam ressecadas de tanto lavar tecido. Tinha noite que eu jantava um pão com café para garantir que ele tivesse almoço no dia seguinte. Mas nunca contei para ele. Nunca. Eu achava que mãe era isso. Se sacrificar em silêncio para que o filho nunca sentisse falta de nada. Na formatura, eu estava na 4ª fileira da plateia. Com um vestido azul marinho que costurei na véspera, com sobra de tecido de uma encomenda de cortinas. Meus dedos estavam com esparadrapo. Meus sapatos eram os mesmos de 3 anos atrás. Mas quando chamaram Márcio Geraldo Monteiro, Engenharia Civil, e ele subiu naquele palco, eu chorei tanto que a mulher sentada do meu lado me ofereceu um lenço e perguntou se eu era a mãe. Eu disse que sim, e ela respondeu: "Parabéns, dona, a senhora deve ter orgulho." E eu tinha, um orgulho que transbordava. Naquele momento, cada dedo furado, cada noite sem dormir, cada janta de pão com café, tudo valeu a pena. Pelo menos foi o que eu pensei. Márcio conseguiu emprego rápido, entrou numa construtora como engenheiro júnior e em 2 anos já estava bem posicionado. Foi nessa época que conheceu Renata. Ela trabalhava no setor financeiro da mesma empresa. Bonita, bem vestida, unhas sempre feitas, cabelo sempre arrumado. Falava com segurança, se portava com elegância. Márcio ficou encantado. No começo, eu tentei gostar dela. De verdade. Quando ele trouxe Renata em casa pela primeira vez, preparei um almoço caprichado. Arroz, feijão tropeiro, frango ao molho pardo, farofa, salada.
Ela comeu pouco, elogiou com educação, mas eu percebi que olhava para a cozinha com um certo desconforto, como se a simplicidade da minha casa fosse algo constrangedor. Quando Márcio anunciou o noivado, fiz o que sempre fiz. Pensei nele antes de mim. Ofereci minha poupança, 38 mil reais que levei mais de uma década para juntar, ponto por ponto, costura por costura, centavo por centavo. Era tudo que eu tinha guardado além do necessário para viver. Márcio hesitou no início, disse que não precisava, mas Renata aceitou rápido. Sorriu, me abraçou e disse: "Obrigada, dona Ivone. A senhora é muito generosa." E eu me senti valorizada. Pela primeira vez em anos, me senti vista. O casamento foi bonito. Igreja decorada, buffet para 120 pessoas, vestido da noiva importado. Eu sentei na primeira fileira com orgulho. Quando Márcio olhou para mim durante a cerimônia e sorriu, eu pensei que aquele sorriso era o pagamento de tudo, que aquele filho feliz era a prova de que minha vida tinha dado certo. 3 meses depois, veio a conversa sobre a casa. Márcio disse que ele e Renata queriam comprar um imóvel, mas que não tinham entrada suficiente. Renata queria uma casa no Vila das Flores, bairro novo, perto da família dela, com escola boa por perto. Eu olhei para o meu filho e vi nele o mesmo menino que chorava no meu ombro pedindo ajuda. E fiz o que sempre fiz: ajudei. Fui ao banco. Dei a entrada com o que restava das minhas economias. Assinei como fiadora. E as parcelas do financiamento, que deveriam ser divididas, aos poucos foram caindo só no meu colo. No primeiro mês, Márcio disse que estava apertado. No segundo, que ia compensar depois. No terceiro, já nem falava mais no assunto. E eu, sem querer causar conflito, continuei pagando, sozinha. Durante 7 anos. A casa saiu no nome dele. Na época, o gerente do banco explicou que facilitava a aprovação do crédito. Eu não questionei. Assinei os papéis com a mesma confiança com que costurava, acreditando que cada ponto estava no lugar certo. Quando me mudei para a casa nova, fui para o quartinho dos fundos. Era um cômodo pequeno, que originalmente seria depósito, mas que adaptei com minhas economias. Coloquei uma cama de solteiro, uma cômoda, uma televisão pequena. Renata ficou com o quarto principal. O segundo quarto virou o escritório dela e o terceiro ficou reservado para o bebê que viria. Eu aceitei o quartinho sem reclamar. Afinal, o importante era estar perto do meu filho. Nos primeiros anos, eu era útil. Muito útil. Acordava antes de todos, preparava o café, arrumava a casa, lavava a roupa, passava, cozinhava o almoço e o jantar. Quando Bernardo nasceu, fui eu quem ficou com ele nas madrugadas de cólica. Renata dizia que precisava descansar para trabalhar no dia seguinte, e eu entendia. Então andava pela cozinha com o bebê no colo, cantando baixinho, até ele parar de chorar. Quantas madrugadas assim! Quantas! Quando Isabela nasceu, 2 anos depois, a rotina se multiplicou. 2 crianças, a casa para cuidar, a comida para fazer, a roupa para lavar. Eu era avó, babá, cozinheira, faxineira e costureira, tudo ao mesmo tempo. E não recebia nada por isso. Nem salário, nem obrigado, nem um olhar de reconhecimento. Eu era a engrenagem invisível. A peça que faz a máquina funcionar, mas que ninguém repara até que quebra. A mudança de Renata foi gradual. No primeiro ano de casamento, ela me tratava com educação distante. No segundo, com tolerância impaciente. A partir do terceiro, com irritação aberta. Os comentários começaram, que meu tempero era forte demais, que eu ocupava o banheiro na hora errada, que a casa ficava com cheiro de comida o dia inteiro, que eu fazia barulho com a televisão, que eu dava opinião demais na criação das crianças. Cada comentário era uma alfinetada, pequena, isolada, aparentemente inofensiva. Mas quem costura sabe, uma alfinetada não faz nada, mas 100 alfinetadas no mesmo lugar furam até o couro mais grosso. E Márcio? Meu filho assistia a tudo em silêncio. Sentava no sofá, mexia no celular e, quando Renata terminava de me diminuir, ele mudava de assunto como se nada tivesse acontecido. Nunca disse uma palavra em minha defesa. Nunca. E cada silêncio dele era uma confirmação muda do que Renata dizia, que eu estava sobrando. Comecei a me recolher. Passei a comer sozinha no meu quartinho. Assistia televisão com fone de ouvido para não incomodar.
Evitava a sala quando eles tinham visita. Parei de dar opinião sobre qualquer coisa. Pedia licença para entrar na cozinha da casa que eu mesma ajudei a pagar. E aos poucos, sem perceber, fui me tornando um fantasma dentro da minha própria vida. Teve um dia que me marcou de uma forma que eu nunca vou esquecer. Isabela chegou da escola correndo, com um papel na mão, toda animada. Veio direto para o meu quarto e me mostrou um desenho que tinha feito na aula. Era a família dela: pai, mãe, vovó Sônia, Bernardo e Isabela. 5 bonecos de palitinho, todos de mãos dadas, com um sol amarelo em cima e uma casinha ao lado. Eu não estava no desenho. Olhei para aqueles bonequinhos e procurei a avó Ivone. Não tinha. Perguntei para Isabela, tentando manter a voz firme: Filha, e a vovó Ivone não está aqui? Ela me olhou com aquela inocência que só criança tem e respondeu sem malícia nenhuma: A mamãe disse que família é quem mora junto de verdade. E a vovó Sônia que é da família. Engoli seco. Sorri para ela, disse que o desenho estava lindo e fui para o meu quarto. Fechei a porta devagar, sentei na beira da cama. E fiquei olhando para as minhas mãos. As mesmas mãos que deram banho naquela menina quando era bebê, que pentearam aquele cabelo todo dia de manhã, que costuraram a fantasia de borboleta para a festa da escola, mas que, aparentemente, não eram suficientes para merecer um lugar num desenho de criança. Foi naquela tarde que algo mudou dentro de mim. Não de uma vez, não com um estalo, mas como uma semente que finalmente fura a terra depois de ficar enterrada tempo demais. Eu entendi que precisava me proteger, que o amor que eu dava não estava sendo devolvido e que se eu não cuidasse de mim, ninguém ia cuidar. Foi nessa época que comecei a guardar cada comprovante de pagamento, cada recibo, cada transferência. E foi nessa época que, sem contar para ninguém, procurei ajuda. Numa manhã de terça-feira, enquanto todos achavam que eu tinha ido à feira, eu entrei no posto de assistência jurídica do centro de Sorocaba e sentei diante de uma advogada jovem chamada doutora Patrícia. Ela ouviu minha história inteira sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por alguns segundos, me olhou nos olhos e disse algo que mudou o rumo de tudo. Dona Ivone, a senhora tem mais direitos do que imagina. E pelo que está me contando, a senhora precisa se preparar, porque essa situação vai piorar antes de melhorar. Eu saí dali com um caderno cheio de anotações e uma certeza nova no peito. Se o dia chegasse, eu estaria pronta. E o dia chegou. 2 anos depois, numa noite de quinta-feira, com cheiro de frango assado e gosto de traição. Mas isso vocês já sabem. O que vocês ainda não sabem é o que aconteceu nos dias seguintes. Porque em menos de uma semana, um homem de terno ia aparecer na porta daquela casa com 3 envelopes. E o que estava dentro do acordei na manhã seguinte, com o sol entrando pela janela do apartamento vazio. Por alguns segundos, não sabia onde estava. Mas quando me sentei no chão e olhei ao redor, lembrei de tudo. E junto com a lembrança veio uma coisa estranha. Não era dor, era determinação. Lavei o rosto na pia da cozinha e olhei para o reflexo no espelho pequeno acima da torneira. O rosto era o mesmo de sempre. As rugas, os cabelos brancos, a marca dos óculos no nariz. Mas os olhos eram outros. Tinham uma firmeza que eu não reconhecia. Às 8 da manhã, eu estava na porta do escritório da doutora Patrícia. Ela me recebeu com um abraço e um café quente. Sentei na cadeira de frente para a mesa dela e contei tudo. A frase de Renata, o silêncio de Márcio, o sorrisinho de Dona Sônia, a saída sem palavras, a noite no chão do apartamento. Ela ouviu tudo sem me interromper, anotando em silêncio. Quando terminei, tirou os óculos, colocou sobre a mesa e disse com uma calma que me transmitiu segurança: Dona Ivone, lembra quando eu disse que ia piorar antes de melhorar? Piorou. Mas agora a gente vai fazer melhorar. E vai ser nos termos da lei. Abri minha bolsa e tirei de dentro uma pasta de plástico azul. A mesma pasta que eu guardava dentro da minha mala, no quartinho dos fundos, durante todos aqueles anos. Coloquei na mesa da doutora Patrícia e vi os olhos dela se arregalarem quando abriu. Estava tudo ali. Cada comprovante de pagamento do financiamento da casa, com data e valor. Cada transferência bancária que fiz para a conta do Márcio. Os recibos das parcelas pagas diretamente ao banco durante 7 anos.
os comprovantes da entrada do imóvel, os recibos do casamento. Até o comprovante da venda da nossa casinha no Jardim São Paulo, aquela que Geraldo e eu compramos juntos, que eu vendi para completar a entrada da casa no Vila das Flores. Tudo organizado por data, tudo grampeado, tudo legível. Doutora Patrícia foi passando documento por documento, fazendo contas numa calculadora. Quando terminou, me olhou e disse: "A senhora sabe quanto pagou por aquela casa?" Eu sabia uma estimativa, mas quando ela falou o número exato, com correção, eu mesma me surpreendi. Eu havia bancado mais de 70% do valor total do imóvel. 70%. Aquela casa era mais minha do que deles. Muito mais. Ela explicou que eu tinha direito legal de reivindicar minha participação na propriedade, mesmo estando no nome do Márcio. Que os comprovantes que eu havia guardado eram provas sólidas. Que, além disso, a forma como fui tratada e expulsa configurava desrespeito conforme a legislação de proteção ao idoso. E que eu podia, se quisesse, buscar uma compensação por tudo que investi na construção do patrimônio daquela família ao longo de mais de 2 décadas. Eu ouvi tudo e fiz uma pergunta. "Doutora, eu não quero briga, não quero confusão. Quero apenas o que é justo. Tem como fazer isso de forma limpa?" Ela sorriu e respondeu: "Dona Ivone, justiça limpa é a minha especialidade." Nos 3 dias seguintes, doutora Patrícia trabalhou nos documentos. Eu fiquei no meu apartamento, organizando minha nova vida. Fui ao mercadinho da esquina e comprei o básico: arroz, feijão, café, pão, ovos. Paguei com o dinheiro da minha poupança, aquela conta que ninguém conhecia, alimentada por anos de costuras extras feitas nas madrugadas, quando todos dormiam e eu ainda estava na máquina. Aquela poupança era meu segredo mais bem guardado. Não era uma fortuna, mas era minha. E naquele momento, ela representava algo que ia muito além de dinheiro. Representava minha independência. Comprei um colchão simples, lençol, travesseiro e um cobertor. Arrumei o quarto com o cuidado de quem está montando um lar pela primeira vez, embora já tivesse feito isso décadas atrás, com Geraldo. A diferença é que agora eu fazia sozinha. E isso não me assustava. Me fortalecia. No 3º dia, doutora Patrícia me ligou. Os documentos estavam prontos. Um colega dela, Dr. Fábio, advogado experiente em direito de família, seria o responsável pela entrega formal. Era importante que fosse alguém que eles não conhecessem, para que a seriedade ficasse clara desde o 1º segundo. Na manhã do 7º dia após o jantar, Dr. Fábio foi até a casa, no Vila das Flores. Eu não estava junto. Fiquei no meu apartamento, sentada na poltrona que tinha comprado na véspera numa loja de usados, tomando café e olhando pela janela. Estava em paz. Uma paz estranha, misturada com uma ansiedade contida, como quem sabe que jogou a semente e agora só precisa esperar germinar. Doutora Patrícia me ligou 40 minutos depois. Disse que Dr. Fábio havia feito a entrega. Que Márcio abriu a porta de pijama, ainda com cara de sono, e que quando viu um homem de terno segurando 3 envelopes pardos, seu rosto mudou imediatamente. Dr. Fábio se apresentou, perguntou se ele era Márcio Geraldo Monteiro e pediu para entrar. Márcio hesitou, mas deixou. Renata apareceu na sala segundos depois, com Dona Sônia logo atrás. As 3 crianças estavam na escola. Doutor Fábio colocou os 3 envelopes na mesa da sala e explicou, com voz calma e profissional, que representava os interesses de Ivone Aparecida Monteiro e que aqueles documentos exigiam atenção imediata. O primeiro envelope. Márcio abriu com as mãos trêmulas. Era uma ação de reconhecimento de propriedade parcial do imóvel. Página por página, os comprovantes apareciam. A venda da casinha do Jardim São Paulo para pagar a entrada, as transferências mensais para cobrir as parcelas do financiamento, os 7 anos de pagamentos feitos exclusivamente por mim. No final, o cálculo. Eu havia bancado 73% do valor total daquela casa. Doutora Patrícia me contou depois que Márcio empalideceu ao ler a primeira página. As mãos dele tremiam tanto que o papel chacoalhava. Ele não conseguiu passar da 2ª folha. Ficou olhando para os números como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez. E, de certa forma, estava. Porque durante todos aqueles anos em que eu pagava as parcelas em silêncio, ele simplesmente não quis enxergar.
Era mais fácil acreditar que aquela casa era dele por direito. Mais fácil do que reconhecer que tudo o que ele tinha saiu das mãos de uma costureira que furava os dedos de madrugada. Renata pegou os papéis da mão dele. Leu rápido, com aquele olhar de quem trabalhou no setor financeiro e entende números melhor do que sente emoções. Segundo o Dr. Fábio, o rosto dela ficou vermelho e ela disse em voz alta: "Isso é ridículo, sua mãe está inventando coisas." Mas doutor Fábio, com a calma de quem já viu essa reação centenas de vezes, apontou para os comprovantes e disse: "São documentos bancários oficiais, senhora. Extratos, recibos com carimbo e assinatura, comprovantes de transferência com número de protocolo. Cada centavo está registrado." Renata ficou muda. Pela primeira vez. O segundo envelope. Dr. Fábio o abriu pessoalmente. Era uma notificação formal, com base na legislação de proteção ao idoso. Mas o que estava dentro era o que ninguém esperava. Junto com a notificação, havia 3 depoimentos escritos e assinados. Dona Jurema, vizinha da frente, relatou ter ouvido por diversas vezes Renata gritar comigo pelo muro, mandando eu fazer serviços pesados no calor. Seu Osvaldo, que morava na casa dos fundos, relatou que me viu mais de uma vez sentada no portão de noite, sozinha, como se não tivesse permissão de estar dentro da própria casa. E Dona Fátima, vizinha do lado, relatou ter ouvido Renata dizer durante um churrasco, rindo com as amigas, que eu era um peso que ela carregava por obrigação, que se pudesse já tinha mandado para um asilo faz tempo. Cada depoimento era uma fotografia em palavras de tudo que eu vivi calada durante anos. Coisas que eu achava que ninguém via, que ninguém ouvia, que ninguém se importava. Mas os vizinhos viram, os vizinhos ouviram. E quando a doutora Patrícia os procurou, cada um deles assinou sem hesitar. Dona Jurema disse para ela: "Faz tempo que eu queria fazer alguma coisa pela Dona Ivone. Ela merece muito mais do que recebeu." Márcio leu os depoimentos em silêncio. Doutora Patrícia me contou que ele engoliu seco várias vezes e que em nenhum momento levantou os olhos do papel. Renata tentou interromper. Disse que eram mentiras, que os vizinhos estavam exagerando, que ninguém entendia a dinâmica da família deles. Mas os documentos estavam assinados, com firma reconhecida. Não eram fofocas de cerca. Eram provas. Dona Sônia, que estava assistindo tudo calada desde o sofá, se levantou e foi para a cozinha. Segundo o Dr. Fábio, ela não disse uma palavra durante toda a visita. Apenas saiu de cena. Exatamente como fez naquela noite do jantar, só que ao contrário. Daquela vez, ela ficou para assistir minha humilhação. Dessa vez, saiu para não assistir a da filha. O terceiro envelope. Era o mais grosso. Um pedido de reembolso integral de todos os valores que investi na construção daquela família ao longo de mais de 20 anos. Casamento, R$38 mil. Entrada da casa. O valor da venda da casinha do Jardim São Paulo. Parcelas do financiamento. 7 anos de pagamentos mensais. Reformas que fiz na casa com meu dinheiro. O banheiro, a lavanderia, o portão novo. Meses em que paguei a escola dos netos quando eles estavam apertados. Tudo listado, tudo com comprovante, tudo corrigido. Quando Renata viu o valor final, sentou. Literalmente. As pernas falharam e ela desabou na cadeira. Ela, que sempre teve resposta para tudo, que sempre sabia como me diminuir com uma frase, que sempre tinha o controle de cada situação, ficou olhando para aquele número sem conseguir articular uma palavra. Dr. Fábio disse que o silêncio durou quase 1 minuto inteiro. 1 minuto de silêncio de quem finalmente entendeu que subestimou a pessoa errada. Márcio finalmente falou. Com a voz rouca, perguntou: "Doutor Fábio, o que minha mãe quer?" Dr. Fábio respondeu com simplicidade: "Sua mãe quer o que é justo. Nada mais, nada menos. Ela não quer punição, quer reconhecimento e quer ser ressarcida pelo que investiu." Depois que Dr. Fábio saiu, eu soube por doutora Patrícia que a casa virou um campo de tensão. Renata gritou com Márcio dizendo que a culpa era dele, que ele deveria ter me controlado melhor, que nunca deveria ter deixado eu guardar documentos. Márcio respondeu que não sabia que eu tinha guardado aquilo tudo, que ele achava que eu era só uma senhora que não entendia dessas coisas. Quando doutora Patrícia me contou essa frase, eu senti algo que nem sei descrever.
Só uma senhora que não entendia dessas coisas. Era assim que meu filho me via. Depois de tudo que fiz por ele, depois de todos os sacrifícios. Para ele, eu era uma velha sem noção, sem entendimento, sem valor. Uma peça que se usa até gastar e depois se descarta. Mas ele estava errado. E os 3 documentos na mesa da sala dele eram a prova. Naquela noite, Márcio me ligou. Eram quase 11 horas. Eu já estava na cama, lendo um livro que tinha comprado numa banca perto do mercadinho. Quando vi o nome dele no visor, hesitei. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Precisava daqueles segundos para me preparar. A voz dele estava diferente. Não era a voz do homem que sentou calado na cabeceira enquanto a esposa me humilhava. Era a voz do menino de 16 anos que chorou no meu ombro quando perdeu o pai. Trêmula, frágil, perdida. Ele disse que não sabia que as coisas tinham chegado àquele ponto, que Renata tinha exagerado, que ele queria conversar, encontrar uma solução, que a gente podia resolver sem advogados, sem papéis, sem tribunais. Eu escutei tudo em silêncio. Do outro lado da linha, ouvi a respiração dele, pesada, cheia de medo. Quando ele terminou de falar, eu respondi com a mesma calma com que se coloca uma linha na agulha. Márcio, você sabia sim. Você sempre soube. Você viu quando Renata me diminuía e não fez nada. Você viu quando eu me mudei para o quartinho dos fundos e não disse nada. Você viu quando eu comia sozinha no meu quarto e fingiu que não viu. Você sempre soube. Só achava que eu nunca ia ter coragem de fazer nada. Fiz uma pausa. Respirei. Agora eu fiz. E a partir de agora, a gente conversa nos termos que a justiça determinar. Desliguei o telefone. Coloquei na mesa de cabeceira. Voltei para o meu livro. Li mais 2 páginas, mas não absorvi nenhuma palavra. Não porque estivesse nervosa, mas porque estava sentindo algo que não sentia há tempo demais. Estava sentindo que era dona da minha própria história. Do lado de fora, a noite estava quieta. O pé de jabuticaba do quintal fazia sombra na janela. E eu, Ivone Aparecida Monteiro, costureira, mãe, avó e mulher de 71 anos, dormi naquela noite sabendo que pela primeira vez em décadas, a agulha estava na minha mão. E dessa vez, era eu quem decidia o que costurar. Mas se vocês acham que a história acaba aqui, se preparem. Porque o que Renata fez nas semanas seguintes mostrou que ela não ia aceitar perder sem lutar. E a batalha que veio depois testou cada gota de força que eu tinha dentro de mim. Primeiro ia fazer meu filho perder a cor do rosto. Eu achava que o mais difícil já tinha passado. Que depois dos 3 documentos, depois daquela ligação com Márcio, a poeira ia baixar e as coisas seguiriam seu curso natural pela via legal. Mas eu subestimei Renata. Porque, se tem uma coisa que eu aprendi sobre ela nesses anos todos, é que perder nunca foi uma opção na cabeça daquela mulher. E quando ela percebeu que não podia me ignorar, decidiu me destruir de outra forma. Começou com as ligações. Não dela, claro. Renata nunca fazia o trabalho pesado sozinha. Mandava outros fazerem por ela. Na primeira semana após a entrega dos documentos, recebi ligações de parentes que há anos não falavam comigo. Tia Conceição, que eu não via desde o casamento do Márcio, ligou dizendo que ficou sabendo da confusão e que eu deveria pensar na família. Primo Edivaldo, que nunca me deu nem um feliz aniversário, apareceu preocupado com a situação. Até uma prima distante que mora em Minas ligou, dizendo que Renata tinha contado para ela o que estava acontecendo e que eu deveria ter mais juízo. Cada ligação seguia o mesmo roteiro. Começava com falsa preocupação, passava para um conselho não pedido e terminava com a sugestão velada de que eu estava sendo ingrata, exagerada ou manipulada. Eu ouvia tudo com educação, agradecia a ligação e desligava. Não me justificava, não me explicava, não pedia opinião, porque eu sabia exatamente de onde vinham aquelas palavras, da boca de Renata. Mas o pior veio depois. Numa terça-feira, doutora Patrícia me ligou com a voz séria. Disse que a defesa do Márcio e da Renata havia protocolado uma contestação alegando que eu não estava em plenas condições mentais para tomar decisões legais. Que, segundo eles, eu estava sendo manipulada por uma advogada oportunista que se aproveitava de uma idosa confusa.
Pediram uma avaliação para comprovar que eu não tinha capacidade de gerenciar meus próprios assuntos. Quando ouvi aquilo, confesso que senti o chão tremer. Não de medo, de indignação. Meu próprio filho, o menino que eu criei, estava alegando que eu era incapaz. O mesmo menino que eu sustentei sozinha, que eu eduquei sozinha, que eu coloquei na faculdade sozinha. Estava dizendo para um juiz que a mulher que fez tudo isso não tinha condições de pensar por si mesma. Doutora Patrícia me acalmou. Disse que esse tipo de manobra era comum em casos assim e que raramente funcionava. Que a gente ia responder com fatos, com documentos, com a mesma serenidade de sempre. Marcou uma avaliação com uma profissional indicada pelo próprio sistema jurídico, uma psicóloga chamada doutora Andréia, que faria um laudo sobre minhas condições cognitivas. A avaliação aconteceu numa manhã de quarta-feira, no consultório da doutora Andréia, que ficava num prédio comercial no centro de Sorocaba. Eu fui sozinha, de ônibus, vestindo a mesma roupa que usava para ir à feira. Não tinha nada para provar e ninguém para impressionar. Só precisava ser eu mesma. Doutora Andréia me recebeu com gentileza. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, óculos redondos, voz calma. Conversamos por quase 2 horas. Ela me fez perguntas sobre minha rotina, minha história, minha relação com a família. E eu contei tudo como estou contando para vocês agora, com calma, com detalhes, com clareza. No final da sessão, ela tirou os óculos e disse: Dona Ivone, em mais de 15 anos de profissão, poucas vezes encontrei alguém da sua idade com tanta lucidez, coerência e capacidade de articulação. A senhora não apenas está em plenas condições mentais, como demonstra uma inteligência emocional que muitas pessoas mais jovens não têm. Quando o laudo ficou pronto e foi anexado ao processo, a estratégia de Renata desmoronou. A contestação foi negada. E o processo voltou a correr normalmente, agora com ainda mais força do meu lado, porque a tentativa deles de me desqualificar acabou provando exatamente o contrário. Que eu sabia perfeitamente o que estava fazendo. Mas Renata ainda tinha uma carta na manga. E essa foi a que mais doeu. Numa sexta-feira à noite, recebi uma mensagem de uma amiga do grupo da igreja que eu frequentava em Sorocaba. Era uma captura de tela de uma conversa num grupo de WhatsApp do bairro Vila das Flores. Renata tinha escrito um texto longo contando a versão dela da história. Dizia que eu era uma sogra controladora, que sempre tentou mandar na vida do casal. Que eu vivia reclamando de tudo, que era impossível conviver comigo, e que quando eles pediram educadamente para eu considerar outras opções de moradia, eu fiquei furiosa e contratei uma advogada para arrancar dinheiro do próprio filho. Li aquele texto 3 vezes. Na primeira senti raiva, na segunda, tristeza, na terceira, algo inesperado, pena. Pena de uma mulher que precisava mentir publicamente para se sentir no controle, que precisava distorcer a realidade para não encarar o que tinha feito. Não respondi. Não mandei minha versão para ninguém. Não pedi para ninguém me defender. Porque eu havia aprendido algo muito importante naqueles meses. Quem precisa gritar para ser ouvido geralmente não tem nada de verdade para dizer. E quem tem a verdade do seu lado pode se dar ao luxo do silêncio. Doutora Patrícia, por outro lado, não ficou parada. Quando soube das mensagens, orientou que guardássemos tudo como prova adicional. Cada captura de tela, cada mensagem, cada comentário. Tudo poderia ser útil para demonstrar o padrão de comportamento. Os meses seguintes foram de espera. O processo correu pelo sistema jurídico com a lentidão que todo mundo conhece. Mas doutora Patrícia me mantinha informada de cada etapa, a cada audiência, a cada parecer, a cada movimentação. E a cada atualização, a posição ficava mais clara. Os documentos que eu havia guardado durante anos eram irrefutáveis. A participação financeira estava comprovada. O destrato estava documentado. E a tentativa de me desqualificar mentalmente tinha se voltado contra eles. Enquanto o processo caminhava, eu fui construindo minha nova vida em Votorantim. Reformei o apartamento com calma, sem pressa. Pintei a sala de amarelo claro, porque sempre quis uma sala assim. Renata dizia que amarelo era cor de pobre, pois eu olhava para aquela parede toda manhã e via a cor mais bonita do mundo, a cor da minha liberdade.
Comprei uma poltrona numa loja de usados e coloquei do lado da janela onde batia sol de manhã. Ali passei a tomar meu café, a ler meus livros, a costurar pequenas peças que vendia para vizinhas do prédio. Plantei temperos na varanda. Manjericão, hortelã, cebolinha. Cada vaso era uma declaração de que eu estava plantando raízes naquele lugar. Raízes minhas, só minhas. Voltei a costurar não por necessidade, mas por prazer. Descobri que a costura, que durante décadas foi minha prisão e minha sobrevivência, podia ser também minha terapia. Cada ponto era uma meditação, cada tecido era uma possibilidade. Fiz cortinas para o apartamento, almofadas para a poltrona, um vestido novo para mim. Um vestido que eu escolhi, no tecido que eu quis, na cor que me fazia sorrir. Ninguém ia reclamar do modelo, ninguém ia dizer que era simples demais. Era meu e isso bastava. No 5º mês depois que saí daquela casa, num sábado de tarde, a campainha tocou. Eu estava na cozinha terminando um bolo de fubá. Limpei as mãos no pano de prato e fui abrir a porta sem imaginar o que me esperava. Era Bernardo, sozinho, de bicicleta. Suado, com o rosto vermelho de tanto pedalar, a mochila nas costas e os olhos cheios de água. Votorantim não é perto de Sorocaba. Ele deve ter pedalado por mais de 1 hora para chegar ali. Quando me viu, não disse nada. Largou a bicicleta no corredor e me abraçou com uma força que quase me derrubou. Eu senti os ombros dele tremendo e percebi que estava chorando. Ficamos ali, na porta do apartamento, abraçados, por um tempo que não sei medir. Podia ter sido 1 minuto ou 10. Não importava. Cada segundo daquele abraço curava uma ferida que eu achava que nunca ia cicatrizar. Quando finalmente se soltou, ele me olhou com aqueles olhos de menino que está virando homem e disse com a voz embargada: Vó, naquela noite do jantar eu queria ter levantado junto com a senhora, mas eu congelei. Fiquei ali sentado sem conseguir me mexer. Me desculpa. Segurei o rosto dele com as 2 mãos. Aquele rosto que eu vi nascer, que eu ninei de madrugada, que eu limpei quando ele chorava de cólica. E disse: Meu filho, você não precisava ter levantado. Você tinha 14 anos e estava assustado. Você só precisava saber que a sua avó não ia aceitar aquilo. E agora você sabe. Ele secou os olhos com a manga da camiseta e sorriu. Um sorriso tímido, meio torto, que me lembrou Geraldo. E disse uma coisa que eu vou carregar comigo até meu último dia nesse mundo. Vó, a senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. E eu tenho orgulho de ser seu neto. Precisei respirar fundo para não desabar. Engoli o choro que subiu na garganta e disse: Entra, meu filho. Seu bolo de fubá está quase pronto. Naquela tarde, sentamos na varanda com bolo e café com leite. O mesmo bolo que eu fazia quando ele era pequeno e vinha correndo me abraçar na cozinha depois da escola. Bernardo comeu 3 pedaços e disse que ninguém fazia bolo de fubá como eu. Aquela frase simples valeu mais do que qualquer sentença judicial. Conversamos por horas. Ele me contou o que estava acontecendo na casa. Que depois que eu saí, a casa virou um caos. Que Renata e Márcio brigavam quase todo dia, por dinheiro, pela casa, pelo processo. Que Dona Sônia, a mãe de Renata, que veio para ocupar meu lugar, reclamava de tudo. Reclamava da comida, reclamava do barulho, reclamava que ninguém cuidava dela direito. Exatamente como a filha reclamava de mim. A ironia era tão perfeita que eu quase sorri. Bernardo também me contou que Isabela chorava algumas noites perguntando pela avó Ivone, que pedia para ligar para mim, mas que Renata não deixava. Aquilo me cortou por dentro. Minha neta, minha menina, sofrendo por minha causa. Mas eu sabia que não era por minha causa. Era pela causa de quem decidiu me afastar dela. Antes de ir embora, Bernardo me pediu o número do meu celular novo. Eu dei. E a partir daquele dia, ele passou a me mandar mensagem quase todo dia. Às vezes, era só um "Bom dia, vó". Às vezes, era uma foto de alguma coisa engraçada que viu na escola. Às vezes, era uma mensagem mais longa, contando como foi o dia, pedindo conselho sobre alguma situação com amigos. Ele tinha encontrado na avó a pessoa em quem podia confiar. E eu tinha encontrado nele a prova de que nem todo afeto que plantei foi perdido. 8 meses depois do jantar, doutora Patrícia me ligou com a notícia que eu esperava. O processo havia chegado a um ponto em que a recomendação era um acordo.
Os direitos estavam claros, as provas eram sólidas e continuar litigando só ia custar mais tempo e dinheiro para os dois lados. Márcio foi orientado pelo próprio advogado a negociar. O acordo foi assinado num cartório em Sorocaba, numa tarde de terça-feira. Eu fui com doutora Patrícia. Márcio foi com o advogado dele. Renata não apareceu. Segundo Márcio, ela não quis vir. Não me surpreendi. Sentamos em lados opostos da mesa. Márcio não me olhou nos olhos durante toda a reunião. Assinou os papéis em silêncio, com a mesma cabeça baixa que tinha naquela noite do jantar. E eu assinei com a mesma calma com que costuro, ponto por ponto, sem pressa, sabendo que cada marca no papel era definitiva. Recebi uma compensação financeira significativa. Não foi tudo que investi ao longo de uma vida, porque existem coisas que nenhum dinheiro paga. Noites sem dormir, dedos furados, anos de invisibilidade, isso não tem preço. Mas foi o suficiente para viver com dignidade e tranquilidade. E mais do que o dinheiro, recebi algo que valia infinitamente mais. O reconhecimento oficial, documentado e assinado, de que eu não era uma velha qualquer que podia ser descartada quando deixasse de ser útil. Quando saí do cartório, o sol estava forte. Doutora Patrícia me abraçou na calçada e disse: Dona Ivone, foi uma honra. A senhora me ensinou que coragem não tem idade. Eu agradeci, segurei as mãos dela e disse: Doutora, a senhora me devolveu algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Minha voz. Caminhei até o ponto de ônibus. O mesmo ponto onde sentei naquela noite, meses atrás, com a bolsa no colo e o coração apertado. Mas dessa vez, a bolsa carregava documentos assinados a meu favor, e o coração carregava algo muito mais valioso, a certeza de que eu tinha feito a coisa certa. O ônibus chegou. Subi, sentei na janela e olhei para a cidade que passava lá fora. E pela primeira vez em muito tempo não pensei no passado. Pensei no futuro, no meu futuro, um futuro que finalmente era meu para decidir. Mas antes de virar essa página, a vida ainda reservava um momento que eu não esperava. E foi esse momento que me mostrou, de uma vez por todas, que tudo tinha valido a pena. Quase 2 anos se passaram desde aquela noite de quinta-feira. Quase 2 anos desde que uma frase dita na mesa de jantar partiu minha vida em 2 metades, o antes e o depois. E se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Ivone que saiu daquela casa de casaco cinza e bolsa no colo, eu diria apenas uma coisa: vai, você vai ficar bem. Na verdade, vai ficar melhor do que esteve em décadas. Porque é isso que aconteceu. Eu fiquei bem. Fiquei mais do que bem. O apartamento em Votorantim, que era apenas paredes vazias e cheiro de tinta naquela primeira noite, hoje é a casa mais bonita que eu já tive. Não bonita de revista, não bonita de novela. Bonita de verdade, de vida vivida, de escolhas feitas por mim e só por mim. A sala amarela, que Renata chamaria de cor de pobre, é o cômodo onde eu passo minhas manhãs, sentada na minha poltrona, tomando café e olhando o sol entrar pela janela. Tem dias que fico ali por 1 hora inteira, só respirando, só existindo, sem que ninguém me olhe, como se eu estivesse ocupando espaço demais. Na varanda, meus vasos de tempero cresceram. O manjericão ficou tão bonito que a vizinha do apartamento de baixo, Dona Glória, me pediu uma muda. Acabamos ficando amigas. Ela tem 66 anos, é aposentada, e toda terça-feira vem tomar café comigo e trocar receitas. Às vezes ficamos a tarde inteira conversando, rindo de coisas bobas, reclamando do preço do tomate, planejando passeios que talvez a gente faça ou talvez não. Não importa. O que importa é que ela me procura porque gosta da minha companhia. Não porque precisa de alguém para cozinhar, lavar ou passar. Voltei a costurar. Mas agora é diferente. Costuro o que eu quero, quando eu quero, no ritmo que eu quero. Fiz cortinas para todas as janelas, almofadas para o sofá, uma toalha de mesa bordada para o Natal. Algumas vizinhas começaram a me pedir peças, e eu comecei a aceitar encomendas pequenas. Não pelo dinheiro, embora ele ajude, mas porque costurar voltou a ser o que era no começo. Um prazer. Uma forma de criar algo bonito com as minhas próprias mãos. Comprei uma máquina nova. Não é uma Singer como a antiga, mas funciona lindamente. Quando sento nela e ouço o barulho do motor,
Lembro de todas as madrugadas que passei costurando para pagar a escola do Márcio, o cursinho, a faculdade. Mas a lembrança não dói mais como doía. Agora é só uma lembrança. Uma parte da minha história que me trouxe até aqui, mas que não me define mais. Bernardo me visita quase toda semana. Às vezes vem de bicicleta, às vezes Márcio traz de carro. Quando vem sozinho, fica até o fim da tarde. Sentamos na varanda, eu faço bolo de fubá ou pão de queijo e ele me conta sobre a escola, os amigos, uma menina da sala que ele acha bonita, mas não tem coragem de falar. Eu escuto com atenção, dou conselho quando ele pede e fico em silêncio quando ele só precisa de alguém para ouvir. Ele cresceu muito nesses 2 anos. Está mais alto que eu. A voz mudou. O rosto ficou mais parecido com o de Geraldo. Às vezes olho para ele e vejo meu marido nos gestos, no jeito de inclinar a cabeça quando está pensando, no sorriso meio torto. É como se Geraldo tivesse deixado um pedacinho dele no neto. E tem as mensagens. Todo dia, sem falhar, Bernardo me manda um bom dia, vó, com um emoji de sol. Parece pouco. Mas para uma mulher que durante anos sentiu que ninguém lembrava que ela existia, aquele emoji de sol toda manhã é como ter certeza de que alguém no mundo se importa. E se importa de verdade. O momento que eu não esperava, aquele que eu mencionei no final do capítulo anterior, aconteceu num domingo de manhã, 3 meses depois do acordo no cartório. Eu estava na cozinha lavando louça quando a campainha tocou. Sequei as mãos, fui até a porta e abri. Era Isabela. Minha neta estava ali, no corredor do prédio, com um vestidinho florido, uma mochila rosa nas costas e os olhos enormes me olhando com uma mistura de timidez e esperança. Ao lado dela, Márcio. Ele estava encostado na parede, com as mãos nos bolsos e uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Não era constrangimento, não era culpa. Era algo parecido com humildade, uma humildade que ele nunca demonstrou antes. Isabela não disse nada, só me olhou, os olhos encheram de água e ela se jogou nos meus braços. Me abraçou pela cintura e enterrou o rosto na minha barriga. Senti o corpinho dela tremendo e ouvi abafado contra a minha blusa. Vó, eu senti tanta saudade, tanta. Ajoelhei para ficar na altura dela. Segurei o rostinho molhado de lágrimas entre as minhas mãos e olhei bem nos olhos da minha neta. Aqueles mesmos olhos que um dia me mostraram um desenho de família onde eu não existia. E disse: eu também senti, minha filha. Todos os dias. Isabela abriu a mochila e tirou um papel dobrado. Abriu com cuidado e me mostrou. Era um desenho. Uma família. Pai, mãe, Bernardo, Isabela. E 2 avós. 2. Vovó Sônia de um lado, vovó Ivone do outro. Eu estava no desenho. Dessa vez, eu estava no desenho. Precisei de toda a força que tinha dentro de mim para não chorar ali mesmo. Apertei o papel contra o peito e disse: ficou lindo, meu amor, o mais bonito que eu já vi. Márcio assistiu a tudo calado, da porta. Quando levantei e olhei para ele, ele engoliu seco e disse com a voz baixa: mãe, eu sei que não mereço muita coisa, mas a Isabela precisava ver a senhora, e eu precisava trazer ela. Não disse que estava tudo bem, não disse que perdoava, não disse nada que não fosse verdade. Apenas assenti com a cabeça e disse: entra, Márcio, tem café passado. Foi a primeira vez que meu filho entrou no meu apartamento. Olhou ao redor com atenção. Viu a sala amarela, a poltrona na janela, os vasos na varanda, a máquina de costura no canto. Viu os livros na estante, as cortinas que eu fiz, as almofadas bordadas. Viu uma vida organizada, bonita, funcional. Uma vida que não dependia dele. Enquanto eu servia café e cortava bolo para Isabela, Márcio ficou parado na sala, olhando para uma foto que eu tinha colocado na prateleira. Era uma foto dele criança, no colo de Geraldo, na praça debaixo do ipê amarelo. Eu vi os olhos dele ficarem vermelhos. Ele virou o rosto para eu não perceber. Mas eu percebi. Mãe sempre percebe. Não falamos sobre o passado naquela visita. Não falamos sobre o jantar, sobre os documentos, sobre o processo, sobre nada disso. Falamos sobre Isabela, sobre a escola dela, sobre Bernardo. Conversas leves, cuidadosas, como quem pisa num terreno que sabe que ainda está frágil. Quando foram embora, Isabela me abraçou de novo na porta e perguntou:
Vó, posso vir de novo? Eu disse. Pode, meu amor, sempre que quiser. Ela sorriu daquele jeito que só criança sorri, com o rosto inteiro, e saiu saltitando pelo corredor. Márcio ficou parado por um segundo a mais. Me olhou e disse apenas: obrigado, mãe. 2 palavras. Depois de tudo, depois de anos, 2 palavras. Mas eu vi nos olhos dele que eram sinceras. E por enquanto, era o suficiente. Depois que eles saíram, voltei para a cozinha. Lavei as xícaras, guardei o bolo, limpei a mesa. E então fui até a varanda, sentei na minha poltrona e olhei para o desenho que Isabela tinha me dado. Passei o dedo sobre os bonequinhos de palitinho, todos de mãos dadas. Todas as 2 avós. E ali, naquela varanda, com o sol da manhã batendo no meu rosto e o desenho da minha neta nas mãos, eu chorei. Pela primeira vez desde que saí daquela casa, eu chorei. Não de tristeza, não de raiva, de alívio. Um alívio profundo, que vinha de um lugar tão fundo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Hoje, enquanto conto essa história para vocês, posso dizer com honestidade que estou em paz. Não é uma paz perfeita, porque a vida não é perfeita. Ainda tem dias em que acordo com saudade de como as coisas poderiam ter sido. Dias em que a lembrança daquela frase no jantar me pega de surpresa e aperta o peito. Dias em que olho para minhas mãos marcadas de agulha e me pergunto se dei demais, se guardei de menos, se errei em algum ponto que não consigo ver. Mas esses dias são cada vez mais raros. Porque na maioria das manhãs eu acordo no meu apartamento, na minha cama, no meu silêncio e sinto gratidão. Gratidão por ter tido coragem quando precisei. Gratidão por ter guardado aqueles comprovantes numa pasta azul dentro de uma mala. Gratidão por ter procurado a Dora Patrícia naquela manhã de terça-feira. Gratidão por ter saído daquela mesa sem dizer uma palavra, porque o silêncio daquela noite disse mais do que qualquer grito poderia ter dito. Márcio e eu nos falamos com mais frequência agora. Não voltamos a ser o que éramos. E talvez nunca voltemos. Mas existe um respeito novo entre nós. Um respeito que nasceu não do amor, mas da verdade. Ele aprendeu que sua mãe não era uma peça descartável. E eu aprendi que amar um filho não significa aceitar tudo calada. Renata nunca me procurou. Não mandou mensagem, não ligou, não apareceu na minha porta. E, sinceramente, eu não espero que apareça. Algumas pessoas não têm espaço dentro de si para reconhecer o que fizeram. E eu não tenho mais espaço dentro de mim para esperar que reconheçam. Isabela vem me ver a cada 15 dias. Márcio traz, espera na sala tomando café e depois leva de volta. A menina está crescendo linda, esperta, cheia de perguntas. Na última visita, ela me pediu para ensinar a costurar. Sentou na cadeira do lado da minha máquina e ficou olhando com aqueles olhos enormes enquanto eu mostrava como passar a linha na agulha, como alinhar o tecido, como manter o ponto reto. Quando conseguiu fazer a primeira costura sozinha, abriu um sorriso tão grande que iluminou o apartamento inteiro. E eu pensei, talvez esse seja o legado mais importante que eu posso deixar. Não dinheiro, não casa, mas a certeza de que a gente pode criar coisas bonitas com as próprias mãos, não importa a idade, não importa o que já passamos. Bernardo continua mandando o emoji de sol toda manhã. Às vezes eu respondo com o emoji de café. É o nosso ritual. Simples, silencioso, constante. Como o amor deveria ser. Dona Glória me convidou para viajar com ela para Campos do Jordão no mês que vem. Eu disse que sim antes mesmo de pensar, porque aprendi que a vida depois dos 70 não é uma sala de espera. É uma estrada aberta, e eu pretendo caminhar por ela enquanto minhas pernas deixarem. Às vezes me perguntam se eu me arrependo. Se me arrependo de ter saído daquela mesa, de ter procurado uma advogada, de ter colocado meu filho diante dos fatos. E minha resposta é sempre a mesma. Não. Não me arrependo de ter escolhido minha dignidade. Me arrependo apenas de ter demorado tanto para fazer isso. Porque a verdade que ninguém conta para as mulheres da minha geração é essa. A gente pode amar com toda a alma e ainda assim exigir respeito. A gente pode ser mãe, avó, cuidadora e ainda assim ter o direito de ser vista, ouvida e valorizada. A gente não precisa escolher entre amar e se respeitar. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo. E quando alguém diz que não dá,
é porque está lucrando com o nosso silêncio. Eu sei que muita gente que está ouvindo essa história talvez esteja passando por algo parecido. Talvez esteja se sentindo invisível dentro da própria casa. Talvez esteja engolindo frases que doem e fingindo que está tudo bem. Talvez esteja achando que é tarde demais para mudar, que não tem saída, que não tem opção. Eu também achava isso. Achei durante anos. Até que uma noite de quinta-feira me mostrou que a única pessoa que pode decidir quando basta sou eu mesma. Eles acharam que eu ia me curvar, que uma mulher de 71 anos não teria coragem de se levantar da mesa, que eu ia aceitar calada, como sempre aceitei. Mas se esqueceram de algo que eu mesma tinha esquecido. Quem costura a vida inteira sabe que todo tecido tem um limite antes de rasgar. E quando rasga, não tem remendo que conserte. Só resta cortar o molde de novo e começar uma peça inteira do zero. E foi exatamente isso que eu fiz. Hoje, sentada na minha varanda, com meu café, minhas plantas, meu silêncio e o desenho da